Livro de 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Todos atentos, nós vamos ler praticamente o capítulo inteiro, não se desespere, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, vamos começar lendo a partir do versículo 3. Peço que você acompanhe atentamente a leitura do texto bíblico. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo suas muitas misericórdias nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Por isso, grave bem, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora,
esta é a palavra que vos foi evangelizada. Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, por tamanha profundidade, por tamanha riqueza, Senhor, riqueza eterna, como acabamos de ler, porque o Senhor Jesus Cristo declarou que o mundo passará, porém as suas palavras jamais passarão. A tua palavra é eterna, e o Senhor mesmo a vela para cumprir, e hoje mesmo lemos que a tua palavra é espírito e ela é vida, ela é viva, Senhor. Por isso, Pai, unge agora os nossos ouvidos, Pai. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão espiritual, para que possamos compreender as riquezas da salvação, o teu querer e os teus propósitos nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Gente, o texto que acabamos de ler, praticamente o capítulo 1 de Pedro, é um texto grande para um sermão, não há dúvida, não fiquem preocupados, tá bom? Nós não vamos sair daqui meia-noite. Porém, o Senhor colocou no meu coração para não quebrar este conjunto que aqui está, de tudo que o apóstolo está falando. A pregação, o tema é as riquezas da salvação, onde ele menciona isso dos versículos 3 até os versículos 12, falando da riqueza dessa esperança que nós temos em Cristo Jesus, para que nós tenhamos entendimento, compreensão de tudo isso. Depois ele fala da alegria que devemos ter na salvação, mesmo diante das provações, das dificuldades. E depois ele fala que essa salvação não foi construída de uma hora para outra, não foi mero acaso, não. Deus construiu isso desde a eternidade. Foi lá no começo que Ele já planejou toda a salvação e os propósitos daquilo que Ele queria, até que se cumprisse plenamente em Cristo. E na sequência, Ele fala, por isso, a gente precisa cingir o entendimento. A gente precisa deixar a vida que anteriormente que tínhamos antes de conhecer a Cristo. E como nós somos regenerados, como nós somos transformados, nós devemos então viver uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus e uma vida de amor ao próximo. Ou seja, precisamos ter consciência de tão grande salvação, do que é a regeneração em Cristo, e o preço que muitas vezes se paga, e como muitos pagaram, para então a gente realmente viver uma vida de santidade, uma vida de temor e uma vida de amor. Por isso, nós estamos trazendo esse conjunto. Hoje nós vamos falar das riquezas da salvação, para que num tempo oportuno, numa próxima oportunidade, nós completemos este primeiro capítulo que o apóstolo Pedro está nos ensinando. E eu pergunto para vocês, o que te trouxe à igreja? Você está aqui hoje, mas como é que você chegou? Muitos vêm através de um convite, de um amigo. Assim foi comigo, saudoso pastor Marcelo. E após isso eu conheci minha amada esposa, começamos a namorar. Mas foi somente depois de quase 2 anos, frequentando a igreja, que eu tive realmente um novo nascimento. Uma regeneração em Cristo, uma transformação de vida. Apesar de que, aparentemente, parecia crente. Por fora estava uma beleza, mas por dentro ainda precisava de uma transformação real, verdadeira, profunda. Uma mudança de mente, de propósito, de vontade, que o Senhor faz quando realmente, verdadeiramente nascemos de novo. Somos regenerados em Cristo Jesus. Mas muitos vêm, às vezes por um problema de enfermidade. Quantos já por uma dificuldade na família? Olha, vai na igreja dos crentes, o Senhor cura. E de fato o Senhor cura. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Quantos testemunhos, não é verdade? Mas muitos também vêm por um problema familiar. Ora, quantas pessoas, que eu conheço vários, que com problemas no casamento fizeram o curso MMI, onde houve uma conversão real, verdadeira, sincera a Cristo, e a família toda foi restaurada. Muitos vieram por problemas espirituais sérios, gente. Situações que eu conheci, que eu vi, acompanhei, de possessão na família. As pessoas se assustam
descobrem que as coisas espirituais é coisa séria, é real, e buscam a Deus. Mas muitos também, às vezes, vêm por problemas financeiros, porém, infelizmente, tem surgido no nosso tempo a teologia da prosperidade, que tem enchido as igrejas, e com promessas de prosperidade, etc. Isso é triste. Augusto Nicodemos diz assim: o grande benefício do Evangelho é a salvação da nossa alma. Se você quer dinheiro, bens materiais, vai estudar, se capacitar e trabalhar duro. Gente, não que eu não creia na bênção da prosperidade, muito pelo contrário. Eu falo sobre isso, prego sobre isso, creio nisso e ajo conforme o ensinamento da palavra de Deus, mas sempre dentro da vontade de Deus, dos preceitos bíblicos e cumprindo os propósitos de Deus na vida de cada um. A razão do Evangelho, a razão de você estar aqui, como afirmou o apóstolo Pedro aqui, olha, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não importa como você chegou, depois de você estar aqui, você precisa passar pelo novo nascimento e ter esta riqueza da salvação na tua vida. Esse deve ser o propósito maior de você estar aqui. Esse deve ser o propósito maior de você louvar, adorar e exaltar o santo Deus. Saber que você foi salvo, que você está salvo, que você foi destinado para a salvação. Daqui a 100 anos, gente, tudo que você fez, seja em estudos, em trabalhos, ou mesmo com relação à tua família, teus sonhos pessoais, hoje não restará absolutamente nada. Como nós lemos ali no finalzinho da carta, que a vida do homem é como a flor da erva, que hoje cresce, depois murcha e desaparece, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então o que importa realmente, amados, é a salvação da nossa alma. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Esse foi o propósito de Jesus Cristo vir a este mundo, cumprir todo o plano de Deus para a salvação, ir na cruz, por causa deste tamanho amor que nós cantamos hoje. As riquezas da salvação, esse é o grande benefício do Evangelho. O Senhor cura, Ele cura, Ele liberta, Ele liberta, Ele te prospera, Ele te abençoa das mais variadas maneiras. Sim, meu querido, mas a riqueza da salvação é esse teu maior tesouro. Essa é a grande herança que o Senhor te deu. Uma herança que gera uma esperança viva. A nossa salvação em Cristo produz viva esperança. Versículos 3 a 5, acompanhem comigo, por favor. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, essa palavra é vital, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, que não se extingue, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, Pedro inicia bendizendo o nosso Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e bendizendo ao próprio Senhor Jesus Cristo, que foi obediente a este plano de salvação, até a morte de cruz. A palavra do Senhor nos ensina aqui que Ele nos regenerou, ou seja, passamos por um processo de novo nascimento, como se fosse um nascer espiritual, e uma transformação de mente, uma transformação de vontade, uma transformação de caráter. E isso é fruto da ação do Espírito de Deus, gente. Isso depende do Espírito. A palavra do Senhor em João 1, versículo 12, afirma assim: que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? A saber, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder.
Quando alguém verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo, vem o poder do Espírito Santo e o sela para a salvação, o torna filho de Deus, não apenas uma criatura de Deus. O poder do novo nascimento é dado àquele que tem fé em Jesus Cristo. E Pedro continua afirmando que a regeneração tem dois propósitos principais. Primeiro, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sim, amados, quando cremos na realidade da ressurreição de Jesus Cristo, então nós temos uma esperança que é fortalecida, uma esperança que é viva, uma esperança que é real. É a garantia de que nosso trabalho no Senhor não é vão, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E Ele declarou que aquele que crê nele, Ele o ressuscitaria no último dia. É promessa. Ele disse que Ele ressuscitaria e Ele ressuscitou. E Ele disse que Ele nos ressuscitará também. Então Ele nos ressuscitará. Ele não é homem para mentir. Temos propósito. Nossa esperança não morreu na cruz, porque Ele ressuscitou. Ele é vivo. Daqui uns dias celebraremos a Páscoa, que é o momento mais triunfante, mais importante para a igreja cristã. Comemoramos com muita abundância o Natal, porque dividiu a história. O Natal foi algo tremendo. O mundo foi dividido porque o Filho de Deus veio ao mundo. Mas a ressurreição, gente, por causa da ressurreição nasceu a igreja. Por causa da ressurreição eu e você estamos aqui. Por causa da ressurreição eu e você veremos este amor face a face, esse Deus que quanto nos amou, veremos, ó Deus, toda a plenitude de Deus, toda a riqueza, toda a abundância. A palavra do Senhor diz que na presença do Senhor a plenitude de alegria, a gente não consegue imaginar. Se bem que basta a gente olhar toda a criação, toda a abundância de Deus, toda a variedade, para nós percebermos como esse Deus é maravilhoso, gente. E você acha que o que Ele tem preparado para aqueles que amam é melhor que isso aqui? Mas a gente não tem nem sequer noção do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que a palavra do Senhor diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. A nossa alma se só completa quando nós estamos com Deus, gente. No coração do ser humano há um buraco que se chama Deus. E todo aquele que não tem o Senhor é como se estivesse vazio, vive procurando e não sabe o que procura, porque precisa ser preenchido por esse Deus que nos criou, que nos amou e que nos dá vida e vida em abundância. E o segundo propósito é que fomos regenerados, versículo 4, vou ler na NVI, para uma herança que jamais poderá perecer, para uma herança macular-se ou perder o seu valor. É para isso que você foi regenerado. Você tem uma herança, querido, que jamais vai perecer, ela não vai se macular, ela não vai perder o seu valor. Uma herança que está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a revelar-se no último tempo. Pedro nos ensina que crer em Cristo tem recompensa futura. Crer em Cristo neste mundo nos conduz a receber de graça a herança da salvação. Os céus, todas as promessas de Deus. E essa herança tem uma característica maravilhosa. Ela não perece, ela não se estraga, ela não se extingue, ela não pode ser manchada. Ela é absolutamente limpa, ela é absolutamente pura. Nada poderá estragar, ela não pode ser roubada. A palavra que a minha versão traz, provavelmente a sua também, é imarcessível. Eu nem sabia o que significava isso até ir preparar esse sermão. Falei, deixa eu ver o que é esse negócio, né? Imarcessível. Imarcessível significa não murcha, que não se extingue, inalterável. Então, aumentamos nosso português aqui hoje, né? Imarcessível. Não se altera, meu querido. Aquilo que Deus prometeu é eterno. É eterno.
está lá. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja vocês também. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. A casa de meu pai há muitas moradas, gente, é uma casa. E nós estaremos lá com uma grande família. A família bendita do Senhor. E essa herança eterna é reservada para aquele que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E Pedro ainda continua, afirmando que a nossa herança está reservada. Então ela está guardada. Ela está guardada. A salvação não se perde, pois quem nos garante isso é o próprio Senhor. Ela está guardada por nós, os que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, como está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, é mediante a fé que tomamos posse da vida eterna, que vivemos essa vida eterna, crendo nessa viva esperança que deve nortear a nossa mente, deve nortear o nosso coração, deve nortear a nossa conduta, amém? A seguir, a nossa salvação em Cristo produz alegria, mesmo em meio às provações. Vejamos lá nos versículos 6 a 9. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, tá bom? Sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto há mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Pedro nos convoca a uma adoração, a exultação, a alegria, porque a nossa salvação está garantida. Nossa esperança é viva em Cristo. E ele fala que nós devemos exultar, ou seja, uma grande alegria. Embora, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Gente, vamos entender esse contexto. Como é que Pedro pode falar de alegria, de uma alegria exultante, sendo que a igreja estava sofrendo grande perseguição? Irmãos estavam sendo mortos, irmãos estavam sendo crucificados, irmãos estavam sendo jogados à arena. Havia um grande levante contra a igreja de Cristo. Irmãos estavam sendo açoitados, estavam morrendo por apedrejamento, como o mártir Estevão. E Pedro nos fala à igreja: olha, vocês exultem com grande alegria. Como assim? Ele está nos mostrando que essas provações que nós passamos, se necessário, são provas. Ele está mudando a nossa mente com relação a muitas lutas que nós passamos. Porque é no momento da dor, é no momento da dificuldade, é no momento da perseguição, que realmente manifesta o tipo de fé que nós temos. Se a nossa fé é uma fé valorosa, ou se a gente pisa o evangelho por qualquer coisa. Se a gente tenta contra Deus, um dos mandamentos é: não tentarás contra o Senhor teu Deus, um dos 10 mandamentos. E o que o povo de Israel fez em Meribá? Quando faltou água, e Deus estava preparando o momento de glorificação para o seu santo nome, e o povo tentou a Deus. Falou: mas se Deus é Deus, por que então Deus não tem poder para nos dar água? Tentaram ao Senhor seu Deus. Fizeram isso em Massá. Leia o texto e você vai ver que Deus não gostou nadinha. Porque os momentos que muitas vezes Deus permite de tribulação,
é para revelar o valor da nossa fé. Todos nós passamos por dificuldades. Pedro está falando isso, gente, e ele não está falando de algo que ele não sabia, que ele não tinha passado. Ele mesmo tinha sido provado pelo Senhor. No dia da crucificação, Pedro negou o Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele sabia o que era ser um seguidor de Cristo. Ele sabia dos riscos que ele estava tendo como seguidor de Cristo. E mesmo assim, no momento em que ele, e da boca para fora, ele falou: Senhor, se necessário morrerei por ti. Meia hora antes, talvez um pouco mais, né? Senhor, se necessário morrerei por ti. Passado algumas horas, diante das pessoas, ele negou o Senhor 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Dizendo que não o conhecia. Mas esse homem foi tratado por Jesus. Ele sabia que ele falhou, ele sabia que ele errou. Mas após a ressurreição, após aquela grande pescaria, vem o Senhor. Pedro, quando ouve que é o Senhor, ele pula na água, deixa todo mundo lá recolhendo os peixes, né? Se assenta ali com Jesus, e Jesus chega para eles: Pedro, você me ama mais do que esses? Ele sabia que ele tinha traído Jesus, falhado com Jesus. E Jesus: vem, apacenta as minhas ovelhas. E ele declarou por 3 vezes: sim, eu te amo. E na última vez ele fala: sim, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe verdadeiramente que eu te amo. E na terceira vez, então: apacenta as minhas ovelhas, cumpre o meu propósito na tua vida. Cumpre o meu propósito. Mostra para a igreja o quanto importa sofrer pelo meu nome. Que mesmo passando por tribulações, por dificuldades, por lutas e provações, eles saibam o valor da sua fé, o alto preço que foi pago para esta salvação. E diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como seu mestre. Gente, a provação muitas vezes dói, ela produz, mas ela produz glória. E glória eterna. Glória eterna. Como nós falamos, tudo que nós investimos aqui, seja na nossa vida profissional, eu invisto nela, na nossa vida familiar, também invisto nela. Todas as coisas naturais da nossa vida que são boas e são importantes. Mas nada disso ficará. Diz a palavra do Senhor que ficará o amor. Mas isso é para outra pregação. É para outra pregação. Então, o texto fala que o sofrimento causado pela provação da fé não é um castigo pelo pecado. São situações que Deus permite para revelar o tipo de fé. Se a nossa fé glorificará o Senhor e honrará o Senhor, se o Senhor o confessará diante dos homens, ou se você negará o Senhor, se você não tentará o Senhor, ou se você não desprezará o Evangelho por um prato de lentilha, como o pastor Pablo nos ministrou durante essa semana, como Esaú fez. Porque nós, que entendemos as riquezas espirituais, precisamos nos firmar nisso, gente, para conduzir a nossa vida, focado nisso, pautado nisso. Então, quando a provação vier, tem algumas atitudes. Primeiro, ame a Cristo, mesmo sem vê-lo, como diz o texto aqui, ame-o, porque Ele verdadeiramente te ama. Creia em Cristo, Ele prometeu que estaria com você todos os dias, e Ele disse que faria de você um herdeiro dos céus, um cidadão dos céus. Então creia nisso, se apegue nisso, meu amado. E em terceiro, que esse texto nos ensina, alegre-se em Cristo. Alegre-se com alegria indizível e cheia de glória,
mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de provações, essa alegria que vem da salvação não pode ser roubada. E ela precisa de ser cultivada, gente. E você cultiva isso com gratidão, você cultiva isso com louvor, você cultiva isso com adoração, você faz isso todos os dias, você faz isso quando você acorda, você faz isso quando você vai deitar, você faz isso quando você está andando e caminhando, percebendo a presença de Deus e o cuidado de Deus na tua vida, porque você é guardado pelo poder de Deus, está escrito aqui. Ele está contigo. Ele jamais te deixará, jamais te abandonará, e ninguém te poderá tirar das suas mãos. O que diz a palavra do Senhor? Quem nos condenará? Se é Deus quem nos justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por cada um de nós. Vai ser angústia, como nós falamos aqui, tribulação, espada, perseguição, fome que vai nos separar do amor de Deus? Não, meus amados, nada, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós precisamos fazer disso a motivação para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. As demais coisas, meus amados, vão ser acrescentadas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é verdade? Terceiro ponto. A salvação em Cristo foi plano eterno de Deus. Versículos 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. A palavra do Senhor está nos dizendo e nos ensinando que Deus planejou a salvação desde a eternidade. Desde quando Ele planejou o homem, desde quando no coração de Deus, ali na reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façamos o homem e vamos caprichar nele, vamos fazê-lo a nossa imagem, a nossa semelhança, para que ele tenha comunhão conosco. Vamos aumentar essa família. Mas ele sabia que nós iríamos falhar. E lá, já no início, quando o homem falhou, ele falou: olha, da semente da mulher vai sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E assim Deus foi construindo ao longo da história a salvação em Cristo Jesus, chamando Abraão, o pai da fé, prometendo uma grande nação, depois vindo por Moisés e trazendo as leis, construindo todo o tabernáculo e tudo como sombra de Cristo, para que, cumpridos os tempos, então viesse o Cristo. Mas Deus, na sua intimidade, Ele revela aos seus filhos os seus propósitos. E Ele foi falando e usando os profetas, e os próprios profetas, nas revelações, foram sendo instigados a querer saber, a buscar quais eram as circunstâncias, os momentos e as ocasiões da vinda do Cristo. Para que tudo isso, gente? Para que Deus construiu toda essa história, desde a fundação do mundo, para que quando viesse o Cristo, é para que nós não tivéssemos dúvida, pastor. É para que nós estivéssemos certos daquilo que Deus estava fazendo.
Tudo foi planejado. Gente, quando a gente lê esse texto, você começa a ter dimensão que a salvação em Cristo não é algo banal. Não é algo que Deus fez de qualquer jeito. É algo que Deus construiu desde quando Ele planejou com a vida de cada um de nós aqui. Por isso nós não podemos tratar a salvação do Senhor como um segundo plano. Não, nós que estamos na igreja do Senhor, que temos o conhecimento de Cristo, precisamos ter a salvação em Cristo como a grande riqueza do Evangelho. A grande riqueza que eu e você temos. As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas Deus cuida. Então jamais perca esse propósito. Como filhos regenerados, jamais perca esse propósito. E aí sim, Pedro continua, por isso, cingindo o vosso entendimento. E aí a gente continua quando tiver a oportunidade. Ou seja, a partir do momento que você tem isso enraizado, arraigado, implantado no teu coração, na tua mente, isso transforma o teu jeito de viver. Isso transforma a tua vontade, te direciona. Muitos cristãos hoje estão confusos com uma bagunça que virou o Evangelho. Eu me lembro, há mais de 30 anos atrás, quando eu me converti, o que se falava na igreja era de salvação, salvação, salvação. E vamos levar a salvação para o mundo. Porque o que as pessoas precisam é de salvação. Então, Deus colocou essa pregação no meu coração, para trazer para a igreja, para que a gente tenha isso firme. Seja nos jovens, ou qualquer faixa etária, isso precisa estar direcionando a nossa vida em tudo. Concluindo, precisamos ter sempre em mente as riquezas da salvação, para que isso produza em nós viva esperança e alegria, mesmo em meio das lutas, em meio às dificuldades, para que uma vez provado o valor da vossa fé, isso se transforme em louvor, honra e glória no dia de Cristo. Porque isso é o cumprimento dos propósitos de Deus na vida de cada um de nós, amém? Eu quero encerrar então lendo Colossenses, versículos 1 a 4, na Nova Versão Internacional, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Glória a Deus.